pedindo cautela, mas fazendo questão de registrar o seu agradecimento à torcida do Flamengo. O gol fora de casa, ele pode dar uma vantagem enorme para o Flamengo no jogo da volta, né? Foi o que o Inter tentou buscar no segundo tempo e só conseguiu isso, aliás, quando colocou os jogadores de frente, porque ele perdeu aquele gol, né? E o Inter não conseguiu fazer isso. Como o Flamengo aposta muito no seu poder ofensivo, dificilmente passa em branco numa partida, se ele fizer um gol, o Inter vai ter que fazer 4. Né? Até já aconteceu isso contra o Flamengo, naquele Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético fez 2 vezes isso naquele contra mesmo Corinthians e Flamengo. Corinthians e o Eu Acredito. Só. Foi a campanha do Eu Acredito, o Atlético campeão. Tem que acreditar mesmo. Depois que faz isso. Foi na Copa do Brasil. Final contra o Cruzeiro? Não. Final contra o Cruzeiro. Não, acho que essa foi da final contra o Grêmio, não foi? Não, acho que foi final contra o Cruzeiro. 2014, final contra o Cruzeiro. O Jesus também, claro, né? Respondeu sobre a questão do Gabigol. Algum dos nossos companheiros levantou o dedo na coletiva e falou, ô mister... Porque a questão que estava ali... Assim, qual foi o milagre? Para a gente entender o contexto, me parece que essa era a questão fundamental para ser discutida. A questão romântica do futebol, de enganar, isso aí sempre teve. Eu lembro uma vez do Filipão, que o Arce não treinou a semana inteira. Cadê o Arce? Ele entrou num jogo no Grêmio. Ele enfaixou o Arce, não lembra? O Inter fez isso com o Fabiano uma vez. Enfaixou. Foi o Filipão com o Arce também, não teve? Pode ser, porque o Filipão era mestre. Botou um gesso, botou uma faixa lá. Deixou na casa-mata, enfim. Tirou uma foto do cara na UTI. Tem várias dessas histórias, mas a questão ali era a questão da mentira oficial, né? Colocou como relacionado, disse que estava vetado, enfim, foi isso que ele explicou na entrevista. Vamos só lembrar que o relacionado não é uma lista oficial que se apresenta como é bom e pode entrar. Vamos ouvir o Jesus. Eu tenho o privilégio de ter um departamento clínico com muita qualidade, onde tomam decisões em conjunto comigo com uma segurança muito grande em relação a algum jogador que nós possamos jogar no limite do risco. Foi isso que hoje aconteceu com o Gabigol, já aconteceu com mais jogadores, como também com o Arrascaeta, e está-me a faltar agora, e com o próprio Diego. E hoje você disse bem, se o jogo tem sido em Porto Alegre, eu não levava o Gabigol, mas como foi aqui no Rio, foi muitas horas, nós hoje treinámos de manhã, trabalhei com o Gabigol, ele deu um feedback muito bom, o médico também, o jogador, o médico deu, eu não jogo de arriscar, vamos arriscar. Isso chama atenção para outra característica do Jorge Jesus, porque muitas vezes a gente faz comparações aqui entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, entra nessa lista aí, entra a questão de poupar ou não poupar jogador, né? Porque aqui no Brasil a gente vê mais vezes o time inteiro ser poupado. O Renato, por exemplo, fala abertamente disso, Renato Portaluppi, ele não tem nenhum problema com isso. Ele diz, defende isso. É a minha estratégia, e ganhou, sim. Assim, né? Vem ganhando. E funcionou. Aí a gente diz que na Europa os elencos são maiores e aí gira um pouco mais. No ano passado, por exemplo, o Filipão fez 2 times que a gente considerou competitivos, tanto que um conseguiu a arrancada, o que seria, teoricamente, o reserva, a arrancada que levou o Palmeiras a ser campeão brasileiro. E a gente fica pensando assim, não, vai trazer da Europa uma mentalidade diferente, e ele surpreendeu. A mentalidade 15. Do Jesus é que vai para o jogo. Força máxima em todas as competições. Mas aí você pode discutir a força máxima de acordo com o contexto da partida, qualidade do adversário, características de jogo do adversário. Um técnico tem que ter 15 jogadores titulares. Num calendário que desgastante como é o do futebol brasileiro. Sim, é que o Jesus está girando sem ter necessidade, porque o Flamengo já teve nesse período, pós-Copa América, que é o período em que acumula, né, o calendário aperta, o Flamengo estava na Copa do Brasil, saiu para o Atlético Paranaense, está na Libertadores e está brigando pela ponta no Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Caio se machucou, saiu do time por isso. Quando se recuperou, voltou. O Gerson desembarcou do avião e já começou a jogar. Não tem aquele negócio que a gente fica imaginando, não, porque vai trazer uma coisa do futebol europeu com mais calma, com mais planejamento. Mas ele tem jogadores que ele já confia. Ele bota no campo. A Arrascaeta passou mal de madrugada, chegou lá, e aí, garoto, tá bom? Pode ir pro jogo? Porque ele apostou numa característica do Arrascaeta. O Rodrigo Caio, que estava sem treinar há bastante tempo. Né? No Gabigol, clássico... tá recuperado? Pode entrar em campo? Entra. Então, mas já no clássico contra o Vasco, ele preferiu não colocar o Everton Ribeiro desde o início.
porque ele precisou do Everton Ribeiro mais inteiro no jogo contra o Internacional. Ali já não, ele tinha outro jogador com capacidade de confiança. Entendo, mas não está acontecendo isso com 3 ou 4. Está acontecendo com um caso mais extremo. Ontem, o que me parece que ele fez? Como ele disse que precisava do Arrascaeta para quebrar melhor ali a linha do Inter, que é um time, né, que tem as linhas muito compactas, ele falou assim, vou lançar o Arrascaeta. Eu estou imaginando isso, tá, gente? Não conversei com o Jorge Jesus, não tem nada a ver com as entrevistas dele, mas assim, qual é a leitura que você faz? Botar o Arrascaeta e ver até onde ele aguenta. Se ele não aguentar, tem o Gerson. Aí também já é uma questão de ter mais confiança no elenco de hoje, que é um elenco mais encorpado. Assim, ele não tem, por exemplo, substitutos à altura para Gabigol e Bruno Henrique. Na fase atual dos dois, ele não tem. Ele sabe que ele vai ter uma queda de rendimento quando ele coloca o Lincoln, quando ele coloca o Berrio, quando ele coloca o Vitinho. Ele sabe que ele tem uma queda de rendimento. Ontem não estava à disposição, o Vitinho estava. Ele botou o Berrio no segundo tempo para tentar correria ali pelo lado direito. Essa coisa de esconder a escalação, a mim não agride. Eu só acho que não ganha jogo. Eu só não entendo, eu não consigo ficar revoltado com isso. Tem gente que fica revoltado, é um absurdo esconder a escalação. Eu acho curioso, eu acho engraçado muitas vezes. Acho que isso não na ganha mesma jogo. entrevista ele disse que esse aí é o estilo dele. Ele falou, olha, vocês só vão conhecer o meu time na hora de entrar em campo, na hora que eu tenho que divulgar a lista, que é 1 hora antes do jogo. Agora, o que eu penso também, Barreto, é que quando envolve uma questão médica, você mentir sobre uma questão médica é muito feio para o departamento médico. Não estou falando que aconteceu isso, pelo amor de Deus. Não, até porque a versão é essa e eu tenho que aqui. acreditar porque eu não tenho outra informação. Tá? Então a versão é essa. Agora, em outros casos em que acontece isso, é feio para o departamento médico. Mentir sobre contusão eu acho ruim, acho errado. Agora, esconder a escalação, simular uma situação de que, não sei se vai jogar, aparece de última hora. Cara, é de cada treinador. Só acho que isso não ganha jogo. Agora, o Jesus também, eu acho que ele, nesse começo dele, dá para chamar de começo ainda no Flamengo, embora os resultados estejam aparecendo, especialmente agora na Libertadores, tem também o fato dele querer encontrar um time e repetir esse time, né? Encontrar ali esses 15 jogadores que você falou e a partir disso ele começa a girar, trocar, enfim, a encontrar uma escalação, um modelo tático. Primeiro ele queria entender que um volante era importante, que o Arão não podia fazer a função que está fazendo agora, que é mais meia que volante, depois descobriu que pode. Então ele tenta repetir o time para fazer isso aí. Marco Aurélio Souza nos ajudando. Obrigado, Marquinho. Final do Brasileirão de 96, colocaram um gesso no Arce. Era o Arce. E ele foi para casa. A 0 hora foi a casa dele. Boa, Marquinhos. Foi recebida com o gesso. O Arce foi lá. Sempre tem um gaúcho para ajudar a gente. Manquitolando, recebeu, sequer concentrou, ficou em casa. Eu me lembro que ele foi o primeiro a entrar no túnel, assim, o primeiro do túnel era o Arce. De repente, pum, Felipão e PC Carpegiani envolvidos, o Arce estava na seleção do Paraguai e lá é que teria sofrido a lesão. Então, o Felipão falou, o Arce voltou machucado, não vai jogar, de repente, pum. Era gesso cenográfico. Obrigado ao Marquinhos. E o Sérgio Lobo, aqui da nossa produção, está me lembrando também de um dado que é importante. O Gabigol estava se tratando no mesmo lugar onde os jogadores se concentram, que é o CT. Então também não teve, no caso do Flamengo, não teve essa manobra, mas o Gabigol não foi pro hotel. Não, tirado daqui e dali. Estava todo mundo no mesmo lugar, alguns concentrados, e o Gabigol fazendo o tratamento. Vamos ouvir também o Odair Hellmann, que, como eu disse aqui, estava muito agitado durante o jogo, assim como alguns jogadores dentro do campo, mas vou repetir. Depois do jogo não teve troca de farpa, não teve troca de acusação. Ninguém falou de arbitragem. Né? Não. O que aconteceu no campo ficou no campo ontem. As entrevistas não foram com picuinha, nem com reclamação de arbitragem. Vamos ver o que disse o Odair. O Flamengo, por ter convertido essas situações em gols, ele mereceu a vitória. Há de se respeitar isso. Nós tentamos de todas as formas que buscar a vitória. Nós tínhamos uma estratégia, ela funcionou, essa estratégia, muito bem até esse momento. E o Flamengo, dentro da sua movimentação e da sua qualidade, no momento de saída, quando nós estávamos posicionados, a gente criou e dificultou muito o jogo do Flamengo. No primeiro tempo, se eu não me engano, teve uma situação de uma tabela no finalzinho do jogo, aos 40, um passe por dentro do Felipe Luiz, uma tabela que nós interceptamos até antes de ter a finalização, e um chute de fora da área, 1 ou 2 chutes de fora da área. E no segundo tempo, até aquele momento do gol, se eu não me falha a memória,
o Flamengo não tinha conseguido nenhuma infiltração, nenhuma finalização, nenhuma situação de perigo. Isso foi o que a gente já destacou aqui, né? Uma chance clara de gol do Flamengo no primeiro tempo, que o Moledo tem uma recuperação impressionante na jogada, quando o Gabigol já tinha limpado para chutar. Tem aquela questão que o Roger Machado, se não me falha a memória, ele fala que é o fator 7, né? Que tem que sempre conseguir defender com 7 jogadores. Depois, no outro momento, coloca quantos for possível, né? No campo do adversário. E o Inter estava fazendo isso com esses 4 laterais, foram zagueiros praticamente, né? Fazendo uma linha ali de 4 jogadores, mais os 3. E quando o Edenilson perde a bola na frente, já disse isso aqui, aí está descompactado esse desenho. E aí a qualidade dos jogadores do Flamengo, especialmente do Everton Ribeiro, né, para dar um passe assim entre linhas ali, foi precisa, decisiva para começar a matar o jogo. Agora a questão que fica por dentro é o seguinte, é o que todo mundo pergunta, tem como fazer a remontada, que foi uma expressão que o Sobs usou, pegando emprestado do espanhol, ele jogou no Betis, né? Olha... O futebol mexicano também, né? Também jogou. Ele primeiro foi pro Betis, depois jogou no Tigres, jogou com o Gignac, jogava como meio, inclusive atrás do Gignac. O esporte permite esse tipo de que isso aconteça, claro que permite, a gente tem que ter respeito pelo esporte, pelo enfrentamento, né? Agora a gente estava falando há pouco tempo atrás daquele 5-1, 5-0 do Grêmio, né? Na Libertadores, lá nos enfrentamentos com o Palmeiras. A questão do Inter, ou melhor, são duas questões. Primeiro que é duro do Flamengo não fazer gol, como você falou, como o Éboli disse, difícil o Flamengo não fazer um gol. E a segunda questão não é fazer 2-0 ou 3-0, é ter de fazer 2 ou 3-0. Começar o jogo dessa maneira. O Inter pode fazer uma partida maravilhosa, ganhar de 3-1, que é uma goleada, e está eliminado. Né? Mas pode acontecer? Pode. O que eu acho que o Inter tem que pensar nisso, assim, pensando pelo lado do Inter, né, do enfrentamento com o Flamengo, o Inter está diante de duas situações. Uma é o que o país inteiro imagina. O favorito agora é o Flamengo, venceu, conseguiu fazer gols, vai ganhar o Flamengo. E a outra é tentar fazer algo diferente e assinar uma página histórica.